escreveram nela como gravura de selo: santidade ao Obrigado. Senhor. Segundo Reis, capítulo de número 6. Vou ser breve, mas Deus vai falar contigo de uma forma especial e você vai sair daqui abençoado. Eu trouxe o time, mas não vou usar porque eu já me disciplinei nisso aqui, né? O Marcos está doidinho para usar, né? Já estava sendo uma criança. Até ensinei logo para não ficar feliz. Segundo Reis, capítulo 6, vamos ler até o versículo 7. O 7 é o número de completude, de perfeição, né? Como a obra de Deus nas nossas vidas. Como título do contexto, como epígrafe, hoje eu não vou usar o pedestal, não. Vou ficar aqui. Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. Quem encontrou, diga graças a Deus. Me dá só um pouquinho de som, só um pouquinhozinho, quase nada. Senão, isso, só uma, como diz lá nas terrinhas, foi uma filepa. Vamos lá, versículo 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Bíblia na cadeira, mãos dadas, vamos orar, porque eu sou somente um instrumento. Quem fala conosco é Deus. Vamos orar para que Deus fale conosco aquilo que está no coração dele ao nosso respeito nessa noite, amém? Senhor Deus, nós mais uma vez te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, te adoramos. Te pedimos, ó Pai, fala conosco através da Tua palavra, que em nome do Senhor Jesus, enquanto o Teu Evangelho, que é verdadeiro, único e legítimo, estiver sendo pregado, onde houver alguém precisando de uma palavra, de uma restauração, de uma cura, de uma direção, de um auxílio, ou até mesmo que o Senhor resolva um problema para ele, eu te peço, Espírito Santo, opere para que eles saibam que a Tua palavra é poderosa, para que eles saibam que a Tua palavra é a profecia que devemos nos agarrar. Oh Espírito Santo, nós te adoramos. Toma o fluir desta reunião, Senhor, usa-nos, me cobre com Teu sangue, me reveste para que eu possa cumprir o meu propósito, abençoando este povo e aqueles que acreditam que Deus está aqui, que Ele vai falar através da Sua palavra, comecem a glorificar, exaltar, e se é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas, porque Jesus está aqui. O Labraxuri Amaramai, e se aceita o seu lugar do mesmo jeito, glorificando o nome do Senhor. Irmãos, eu estou lendo a versão ARC, que das versões evangélicas usadas por nós evangélicos é a mais próxima do original, juntamente com a ARA, é a mais arcaica, aquela que dá para fazer estudos mais complexos, né? Porque as versões mais novas facilitam, mas ela acaba às vezes vulgarizando a essência e pode
chegar a um extremo de acabar atrapalhando estruturas teológicas mais complexas. Mas no que diz respeito à Bíblia, tudo é espada. Uma vez me perguntaram: pastor, qual é a melhor Bíblia? Eu falei: a Bíblia. Não, mas a ARA, a NVI, não, tudo é espada. Se você tem dificuldade com português mais Portugal, aí você usa as versões mais novas. Mas a gente que cresceu sem Google, sem internet, para você achar um versículo, você tinha que ler a Bíblia toda. Hoje você vai lá, Senhor é meu pastor, nem digita, né? Só, Senhor é meu pastor, na volta lá. Salmo 23. É época, meu irmão. Onde é que está posto todas as coisas? Ixi, dá para uma semana você achava. Mas em compensação, você conhecia a palavra, né? Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque essa versão RC, esse contexto fica meio, parece que difícil de entender. Então, se você tem uma versão mais fácil, facilita. Que a questão é que o Eliseu, tinha uma escola de profetas, Eliseu profeta, né? Porque profeta na Bíblia, irmão, não é só adivinho, não. Daqui em 100 anos o mundo vai acabar, não é isso. Profeta na Bíblia é aquele que ensina o caminho, que clama por justiça. O ministério central do profeta é denunciar o pecado e falar do juízo de Deus. Mas para os incrédulos, o profeta também traz sinais de adivinhações e revelações, tá? Pra você não confundir igreja com centro espírita. Chegar aqui, não cultuar, não ouvir nada no final do culto, revela aí o meu futuro aí, né, irmão? Você não confunde as coisas, né? A gente não usa ocultismo nem atalho, a gente vive pela fé. O que Deus ensina a gente pratica e o amanhã pertence a Ele. Se Ele quiser falar, Ele fala. Se não quiser, a gente não vai fazer bico, né? Porque a gente não nasceu para ficar sabendo do amanhã, irmão. Não está vivendo nem o hoje. O que é que eu vou ter amanhã? Com o que eu vou... O que tu está fazendo hoje para isso, né? Então, faça o seu papel hoje e amanhã você vai viver as promessas. Então, o contexto é que Eliseu está com seus alunos, e só que o lugar ficou pequeno para muita gente, então eles moravam lá, comiam lá, faziam tudo lá, e houve-se a necessidade deles alargarem as tendas. Já viu o moço, a moça que cresce com a mãe, com o pai, aí ele quer casar, o que ele tem que fazer? Ir para a casa dele, né? Vai ficar com o neto, bisneto dentro da casa do pai, né, irmão? Isso é maldição. Você vai viver sua liberdade. Então eles estavam procurando espaços maiores, porque era necessário. Uma necessidade da vida é que quando o crescimento chega, você tem que lutar, você tem que ir embora, você tem que seguir, você tem que viver suas experiências. E nessa, um dos discípulos falaram assim: nós estamos indo pedindo a bênção do líder, porque aluno não sai fazendo as coisas sem orientação. Vai para a liderança e pergunta: posso, tudo bem? E o profeta disse: tudo bem, vocês podem ir, né? Estão a mais que abençoados, vão alargar as tendas de vocês, né? Só que um dos discípulos, e eu acho isso muito inteligente, falou assim: não, mas a gente não quer ir só, vamos conosco, né? O versículo de número 3 está dizendo a respeito disso, de um pedido. Nós estamos indo, mas o Senhor pode ir conosco? E Eliseu fala: tudo bem, eu vou. E claro, por cristocidência, Eliseu tinha que estar lá, porque um dos discípulos, que estava usando o machado, uma ferramenta, no uso do trabalho, o ferro escapuliu da base e caiu na água. E a água do Jordão é água que não se dá para ver o fundo, pela sua extensão, profundidade, também pelas impurezas, principalmente na época do Antigo Testamento. Por isso que Naamã não queria mergulhar lá de jeito nenhum, porque era um rio sujo. Você leu comigo, o profeta
pega um pedaço de pau, de madeira, lança na água, não é? Porque o jovem está desesperado. E, milagrosamente, o ferro flutua, sobre as águas. E ele continua o seu serviço, tá? Isso aqui é o resumo do que está escrito. Agora o que eu quero falar para a igreja nessa noite. O Espírito Santo em casa, eu estava lendo a palavra de Deus de manhã, de tarde, de noite, né? Igual a Bíblia manda, né? De manhã, tarde, de noite. E Deus foi me dando revelações, me deu aqui, me deu acolá. Eu falei, Jesus, tem muita coisa boa para pregar, mas aonde eu vou pregar? E foi em oração hoje que eu falei, Deus, o Senhor vai me direcionar aonde o Senhor quer falar. E o Espírito Santo de Deus falou comigo, falou assim, filho, pode pregar aí nesse tema de Eliseu e do machado, tá? Porque eu quero falar para a minha igreja alguns princípios importantes para eles aplicarem, presta atenção, na vida deles, tá? Você está atento aqui, estou vendo que a igreja está atenta. Poxa, ele chegou aqui 7 horas, coisa linda, né? Então, coisa boa, né? Então, olha para alguém, à sua esquerda, à sua direita, com carinho, tá? Não vai gritar. Tem uns pregadores que mandam gritar, não precisa, o ouvido está bem pertinho, né? Você vai dizer para ele assim, fala assim, aprenda princípios de crescimento para a sua vida. Amém? Pode olhar para cá glorificando o Senhor. Então, o que a gente pode extrair por revelação? Isso aqui foi o que Deus me deu, né? Lendo esta palavra. Que Deus tem um propósito de crescimento na vida de todos que estão aqui. Tá? Crescimento em todas as áreas. Ainda que você não imagine ou não queira, você vai crescer. Se comer muito, cresce para os lados também. Mas você vai crescer. Não importa a sua idade. A vida é, poeticamente falando, um eterno crescimento. E chegando à necessidade, o negócio fica estreito. Quando as coisas ficam estreitas na sua vida, eu estou já ensinando princípios aqui, que você começa a ficar falando, meu Deus, o que está acontecendo isso? É uma tribulação aqui, é um imprevisto aqui, eu estou no estreito. A palavra vai dizer que o caminho, o lugar lá estava estreito. Isso é um grande sinal de que Deus quer te tirar da zona do conforto. A zona do conforto é muito perigosa. Sabia disso? Ah, pastor, eu estou aqui, recebo auxílio família. Ah, eu estou aqui, moro aqui, o meu parente me ajuda, não tem que trabalhar. Não, estou de boa aqui. Cuidado, irmão. Deus vai permitir estreitos para você não ficar na zona do conforto, porque o conforto traz ociosidade e a ociosidade traz perigos. Você lembra quando o amado de Deus, Davi, porque Davi significa isso, o amado de Deus, caiu em adultério com uma mulher que não era dele? Você viu por que ele caiu? Qual foi o motivo dele ter caído? Foi quando ele, devendo ir para a guerra, tendo a necessidade de ir para a guerra, ele quis ficar em casa, à toa. Pessoas ociosas, principalmente hoje, elas começam a ficar ansiosas. E hoje a pessoa, para ela saciar a ociosidade dela, ela usa muito o recurso celular. Que aqui o mundo está aqui. Tem tanta informação que a sua cabeça não dá conta de processar. E você começa a se envolver em vícios. Tem outros vícios. Não vou falar aqui. Mas um que realmente está sendo algo que tem sido pedra de tropeço na vida de muitas pessoas. A internet. E com isso você vê tanta coisa, e você automaticamente, o seu cérebro começa a querer acompanhar aquilo. Mas você não pode,
porque você é humano. Você não pode competir com o mundo, com a tecnologia. E a hora que você quer acompanhar e não consegue, vem a frustração. E aí muitas das pessoas começam a ter comportamentos depressivos. É a doença do século. Então, como Deus te ama e me ama, Ele está dizendo para você, não fica na zona do conforto. As coisas estão se estreitando para que você se ache em algum lugar. Eu estava num lugar de oração hoje, um rapaz veio pedir ajuda, ele falou, eu tenho 4 filhos. E eu fiquei pensando, meu Deus, e ele disse que fica o dia todo no local. Eu falei, não, mas 4 filhos no monte o dia todo, tem que trabalhar. Eu pensei, não falei para ele, mas eu pensei, não pode, tem que trabalhar, tem que entender. O que Deus quer para nós é uma responsabilidade grande, ainda mais esses dias. Então os alunos, eles perceberam que eles tinham que crescer em alguma área, que aquele estreito, Deus estava querendo alguma coisa deles. E nesse caso é que eles saíssem do conforto, da sombra de Eliseu. Começassem a aprender a caminhar. Porque igreja é igual filho, se você ensina ele direitinho, ele vai prosperar. Mas se você ensina mal, ele vai dar trabalho. Entendeu? Então eles começaram a entender que eles precisavam de independência. Claro que ninguém é independente de não depender de ninguém. Nós dependemos uns dos outros. Mas eu falo de não esperar pelos outros. Já viu que muitas pessoas que vencem na vida foi a necessidade que obrigou? Enquanto estava tudo bem, ficar lá do mesmo jeito. Mas veio a necessidade, pensou que ia morrer. Não, morreu a preguiça. Aí que ele descobriu os talentos. E aí, os discípulos estão entendendo que o estreito é para que eles começassem a produzir. Encontrar o caminho deles. E nessa jornada, eles usam inteligência. Eles pedem a cobertura. A presença de Eliseu. O que a presença de Eliseu significa aqui? Não comece nada sem a presença de Deus na sua vida. Eliseu é tipo da presença de Deus. Não viva distante de onde está a presença de Deus. Não fique distante da sua igreja. Não fique distante de oração. E tudo que você for começar, não vá se Deus não for com você. Não entre sem Deus. E olha só, mesmo com o profeta estando com eles, aconteceu um acidente. Andar com Deus não quer dizer que não vai acontecer problemas na nossa vida. Isso aqui é evangelho maduro. Tem gente que some da igreja. Por que você sumiu da igreja? Porque aconteceu isso. Mas como assim? Aconteceu um problema. Aí você fala, mas tudo bem, mas aconteceu um problema, mas você tem que continuar buscando. Não, porque quando eu aceitei Jesus eu pensei que não ia ter mais problema. Às vezes aí que tem mais, né? Então, estar na presença de Deus, na direção de Deus, não quer dizer que aconteçam imprevistos. Esse discípulo estava muito feliz, cortando lenha, abrindo caminhos para crescer. Talvez ele nem imaginava que ia acontecer um acidente, que o ferro do machado ia cair nas águas. E as águas aqui nos falam de coisas que nos são tomadas e que a gente não tem poder de trazer de volta. Labrante, nergue, assube, aleluia. Oh, aleluia. Porque na nossa vida tem coisas que nós perdemos e nós, com toda a inteligência, com todo recurso, influência, mas eu conheço gente ali, você não consegue trazer de volta. Note que o ferro caiu e eles estão indo crescer, porque Deus está falando aqui que Deus tem crescimento para todas as áreas da sua vida. Vou falar algumas aqui, se quiser anotar aí. Espiritual, você vai crescer espiritual esse ano em nome de Jesus.
com ferro caindo na água, e você dizendo, meu Deus, o ferro caiu na água, aconteceu um acidente, vai crescer. Quem está aí para dar glória a Deus por isso? Luta na vida de crente não mata, faz crescer, é treinamento, aleluia. Você vai crescer na sua vida espiritual, e já está acontecendo, estou profetizando, quem quiser, vai crescer na vida familiar, vai crescer no ministério, vai crescer na vida profissional, vai crescer, aleluia, na vida financeira, vai administrar, crescer e multiplicar o negócio. Eita, o povo recebeu, né? Coisa boa, né? Então é isso que eles estão em busca, crescimento. Mas quando o ferro cai na água, o que é o ferro cair na água? É quando o talento, o dom, a capacitação é perdida no meio do caminho. Tem gente que perdeu dons espirituais, pregava, tinha visão espiritual, discernimento de espíritos, perdeu, não acha mais, já desceu, chorou, fez propósito, e Deus, acho que Deus não vai me usar mais, não acho, sumiu nas águas. As águas, eu falei, é aquilo que a gente pede, não tem poder para trazer de volta de jeito nenhum, humanamente não. Tem gente que está perdendo saúde, e diz, sem saúde eu não posso crescer. O Espírito Santo está aqui. Eu estou gostando de pregar a Bíblia, eu estou deixando de ser menino, que eu era mais menino quer ficar mexendo com o emocional das pessoas, e às vezes a vida continua do mesmo jeito, né? Porque se você não pegar princípios aqui para levar para o seu dia a dia, não adianta esgoelar. Eu estou gostando dessa maturidade apostólica, Deus faz como quer, né? Então eu não sei o que foi que você perdeu, talento, direção do seu crescimento. Esse discípulo perdeu, ele estava cheio de sonho. O profeta está com a gente, me abençoou, vou crescer, vou formar família, vou ensinar meus filhos, vou trabalhar naquela cidade, mas parece que tudo foi embora, porque ele diz, a ferramenta é impressa. Eita glória, aqui tem mistério. E o Espírito Santo já falou isso comigo há muitos anos atrás, dessa palavra da ferramenta emprestada. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Todos os talentos, inteligência, dons, não é nosso, só é emprestado. O que a palavra está ensinando, que muitas vezes nós achamos que podemos, que fazemos, mas não é Deus, é graça de Deus. Eu sou batalhadora, não, com toda a sua garra de lutar pelo seu sustento, sem Deus você não ia chegar a lugar nenhum. Contra o diabo, só Deus. Irmão, o mundo está aí, perdido, por isso você tem que pregar. Perdido, que o mundo acha que sabe, e o mundo agora está querendo ensinar os crentes, já viu? O mundo agora quer ensinar os crentes, os profissionais, da área, irmão, eles não sabem de nada. Se você é crente, quem sabe do teu problema e como resolver é Deus. Vai buscar a presença de Deus. Eu tô ligado com esse negócio aí que está no mundo espiritual, de crente buscar orientação lá no mundo. Se o mundo tivesse orientação para você, Deus não te colocava aqui dentro. Ele não foi atrás dos mestres do mundo, dos profissionais do mundo, ele foi atrás do profeta. Ele foi atrás do líder deles. Porque nós precisamos entender que não é porque aconteceu um acidente, o problema, que Deus perdeu o controle. O amor de Deus continua o mesmo. Irmão, deixa eu te falar, para de ouvir homens.
Se Deus te chamou, tudo vai dar certo. Não existe assim, fui pego de surpresa, Deus lá no céu, e agora o meu plano na vida dela não vai dar certo. Não existe isso. Pastor, mesmo se eu errar, mesmo se você errar, se você é ovelha de Deus, se você errar, Ele faz uma rota alternativa igual o Waze e te pega lá na frente de novo. Sabe que eu estou pregando isso? Porque o diabo está ameaçando gente aqui, está falando que você não vai crescer, que você vai ser destruído. Deixa eu te falar uma coisa, não ouça isso. Isso é coisa de gente sem conhecimento. A palavra de Deus, o sangue de Jesus derramado na cruz, é por você, não contra você. Dá uma respirada funda assim, respira, solta e diga assim: a palavra de Deus é por mim, não contra mim. Sabe o que Jesus falou? Falou assim: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Sabe o que ele vai dizer? Os que vieram antes de mim eram o quê? Ladrões, mercenários, estranho. A minha ovelha, ela não vai seguir o estranho, não vai. Na minha época, os pregadores pregaram isso aí. Não estou criticando eles, mas está errado. Que o ladrão que veio para roubar e matar, destruir é o diabo. Está errado. Eu aprendi, quem aprendeu assim? Que João 10:10, né? O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida. A gente fala que é o diabo. Mentira. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus não está falando do diabo. Quem vem para roubar e matar, destruir, são os falsos profetas, são os falsos pastores e os falsos ensinadores. E aonde que está o inimigo? O lobo. Aí ele fala que o mercenário não ama as ovelhas. Quando ele vê o lobo, que é Satanás, ele não tem autoridade, ele não é de Deus, ele foge. E o lobo mata as ovelhas? Eu sinto a presença, é Bíblia. Tem gente que aceitou Jesus, a ovelha, Deus falou: eu vou morrer, ei. O diabo vai me matar, ei. Aonde está na Bíblia que o diabo mata? Ele dispersa. O mercenário foge e o lobo dispersa. Porque quem é de Jesus, o diabo não toca. Se o diabo falou que vai tocar em você, repreende ele em nome de Jesus, porque é mentira! O sangue de Jesus já te deu vitória na cruz. Ah, calabraçúria! Conversa fiada, irmão. Balela! Porque Jesus falou assim: as minhas ovelhas não vai seguir o estranho. Por quê? Porque eu dei a vida por elas na cruz, irmão. Não aceita esse negócio que o diabo falou que vai... Não aceita. Lá na cruz Jesus falou assim: eu dei minha vida por elas, ninguém pode tomar de mim. É Bíblia ou não é? Foi Jesus que falou, meu irmão, que ninguém toma. Porque ele diz assim: eu sou a porta. Quando o falso vem falar besteira, enganar as ovelhas, elas não ouvem. Por quê? Porque a porta é Jesus, irmão. João 10:10. Jesus falou: eu sou a porta. A porta do quê, meu irmão? Presta atenção. Do teu coração, do teu ouvido. Se a palavra, se o líder não é de Deus, Jesus não vai abrir a porta para você ouvir, nem para receber a maldição. E quem é o porteiro? O Espírito Santo. Agora, quando o mensageiro é enviado por Deus, e ele é do reino, aí Jesus é a porta, e o Espírito Santo abre. Pode entrar no coração e no ouvido dele e dela, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me conhecem e eu as conheço. Sabe o que é isso? Não importa a luta que você passar, quem é ovelha sabe que Deus não vai te abandonar.
Você conhece Jesus. Quem não é ovelha não conhece Jesus não, mas quem é ovelha pode estar passando a maior dor, a maior luta, mas lá no fundo você sabe, Jesus não vai desistir de mim. Você conhece o seu Deus. E é engraçado que ele fala assim: eu ainda tenho ovelhas que não são desse aprisco. Irmão, na cruz, o Cordeiro foi morto antes do mundo existir, antes da fundação do século. Por mim e por você. A salvação da sua alma já foi dada antes do mundo existir. Então não tem por que temer. Agora tem os que não são ovelhas, que Deus permite a operação do erro, aí esses vão seguindo o estranho, sabe? Mas ovelha não, a ovelha conhece a voz de Jesus. Seja o que for. Na época de Jesus, você sabe a diferença entre pasto e aprisco? Porque o pasto é mais local, é do pastor, igual por exemplo, o IPMA é um pasto, Deus é amor, é outro pasto. Agora o aprisco, porque os pastores viajavam muito e no deserto, para os lobos não pegarem as ovelhas, eles faziam uma redoma, bispa, um lugar, um aprisco para que as ovelhas comessem, bebessem lá até a hora de continuarem a viagem. Então vários pastores se reuniam, quando você vai no evento de várias igrejas, é aprisco. Então olha só, Jesus fala do aprisco. E quando eu estava estudando sobre os pastores nesta época, quando as ovelhas, várias ovelhas se reuniam, diversos pastores, tudo no mesmo lugar ali no aprisco, né? Para passar a noite, para depois continuar cada um para o seu rumo. Se o pastor de determinadas ovelhas chamasse, irmão, só as ovelhas dele seguiam, as outras não seguiam. E se alguém pegasse as roupas do pastor, sabe? Fingisse ser o pastor e chamasse, elas não iriam, por causa da voz. Você conhece a voz de Deus, irmão? Não tem o que temer. E este discípulo aqui, ele vai até o profeta porque sabe de onde ele saiu, ele é filho. Ele é filho daquela unção, ele viu o que Eliseu fez. Então ele entendia, o que é impossível para mim, não é impossível para... Já é o tema da campanha. O que é impossível para você, não é impossível para... E ele vai até o profeta, e ele diz, a ferramenta é emprestada, tipo assim, eu não posso, foi o dom de Deus, é o talento de Deus que eu não tenho, que se perdeu. E o profeta pega um pedaço de pau, de madeira. Irmãos, madeira na Bíblia é tipo da humanidade de Cristo, aleluia. Oh meu Deus, coisa boa, né? Isso aqui é mistério profundo. Então quando o profeta pega o pedaço de madeira, de pau, ai Jesus, lá abraçar. O que ele está dizendo a respeito do Cristo que veio como homem para ajudar aqueles que estão com problemas. Deus se fez homem para te ajudar a crescer e conquistar aquilo que você sonhou. Lança o pau sobre as águas de sepultamento, dizendo, a nossa vitória, o impossível foi dado na morte do Calvário. E o que acontece? O ferro volta. E é aqui que eu fecho a mensagem de hoje. Porque se Deus te deu uma missão, te deu um propósito na vida, nada vai frustrar esse propósito. Seja qual for a perca, seja qual for o problema, Deus vai trazer a existência, a alegria e a visão de que a jornada continua. Você pode ser profeta para 2, 3 pessoas e dizer, a jornada continua. Fala, a jornada continua.
Fala assim: Deus vai fazer flutuar o ferro que você não via mais. Deus vai trazer existência, os talentos, os sonhos, a alegria, a motivação, a esperança, a paz. Sinta a palavra de conforto, de poder e autoridade de Jesus Cristo sobre a sua vida hoje. Se coloque de pé em nome de Jesus. Abrai, Shuri Amante. Raiosui. Eu queria que nesse momento você que trouxe o seu papelzinho profético do clamor pela família se preparasse. Aleluia, eu creio nisso, irmãos, piamente. Que os acidentes no percurso estão no controle de Deus. Você não tem que ficar focando em quem acredita, quem não acredita. Ah, mas fulano vai rir. Você está lá em cima, você não está lá embaixo, irmão. Não abaixa o nível. Tem gente que quando passa por problema se preocupa com o que os outros vão dizer. Ei, seu papel é pedir orientação a Deus. Como o discípulo foi até o profeta e falou, era emprestado e caiu. Teve humildade de falar, o que eu tinha não era meu, era de Deus. Deus me emprestou, me ajuda a conseguir de novo. E o profeta trouxe novamente, e Deus está trazendo novamente para a sua vida aquilo que você achou que tinha perdido. Irmão, eu sou profeta de Deus aqui, eu profetizo da palavra e Deus cumpre. Tá? Porque se não é de Deus, não volta não, mas se foi Deus que te deu, Ele está provando a sua fé, porque o que Deus dá, homem não toma. Tá? As promessas, a chamada, todo mundo que está aqui, Deus tem promessa. E aquele acidente chamou a atenção daquele discípulo para que ele dependesse do profeta, que é uma tipologia da nossa dependência de Deus. Às vezes Deus chama a nossa atenção para a gente depender dele, porque a gente está indo embora, está largando as tendas, já começa a achar, eu dou conta sozinho. Sozinho a gente não dá conta. Se a gente falar para quê? Para a igreja, irmão, porque o mundo está aí, gente perdida. Se você for pedir conselho, as pessoas vão falar coisa ruim para você, só vão te deprimir mais ainda. Se você quiser um emprego, vão dar droga, vão dar tudo que não presta, cachaça, mas não vai te dar R$1. Mas na igreja tem um povo que tem o Espírito Santo, que tem o Espírito da sabedoria, da fé. E é nesse local que Deus renova nossas forças muitas vezes. É nesse local que às vezes nós estamos sentindo-nos destruídos, mas uma palavra muda a nossa história. Uma palavra como essa, que eu vim dizer aqui, Deus não perdeu o controle da sua vida. Ah, mas eu perdi algo, está doendo. Vai ser achado. Você vai continuar a sua jornada e vai entender o seu propósito nessa terra. Você é a ovelha de Jesus, irmão. O diabo não te toca mais não. Tudo que acontece na sua vida é Deus. Tá? Receba essa palavra. E eu queria aqui nesse momento, antes de orar pela família, vou pegar esse aqui, sei nem de quem é. Ah, tá. Não vou usar aqui como símbolo, né? Cadê o visitante que está aí, você entregou para ele? Levanta aí, depois outro dia você preenche, tá? Bia, Deus está falando para você fazer um propósito de investimento, renovação espiritual, tá? É necessário. Deus vai estar te renovando aí, tá? Esses dias espiritualmente. E Marcos, Deus te quer de pé, hein? Eu estava orando por você e Deus falou assim, fala para o meu filho deixar de ser covarde e assumir o que eu tenho com ele, porque eu tenho obra na vida dele, eu tenho pressa. Se reveste, desce e vai para a luta, porque Deus vai te usar.
Deus está tocando em pessoas aqui, irmão. Se eu for passar, vai demorar demais. Mas Deus está visitando essa mulher que está aqui com cabelo claro. Você que está aqui, Deus está tocando no teu coração, tá? Deus está trazendo um espírito de paz, de segurança para ti, tá? Direcionamento de vida. Receba essa palavra, busque a Deus. Deus está no controle. Você vai ver a manifestação de Deus ao teu favor e vai glorificar o nome dele porque ele é fiel. Não deixe